Saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Sabemos que é impossível avançarmos se não for a Tua vontade. Traz a Tua luz, Senhor, para nós. Por meio do Teu Espírito, nos faz, Senhor, discernir a Tua Palavra para podermos deleitarmos nela e para podermos, de fato, Senhor, apreendermos Tuas lições, que são lições absolutas, que são lições verdadeiras, que todos nós, como cristãos que somos, Senhor, remidos, salvos por Jesus, não podemos nos afastar. Te agradecemos de antemão, Senhor, pela oportunidade de podermos mais uma vez refletir na Tua Palavra e buscar também compartilhá-la com os irmãos e trocarmos sempre as ideias que são necessárias para crescermos na fé, para preservarmos a fé que o Senhor nos concedeu pela graça. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos continuar hoje falando sobre a salvação. Depois da introdução no estudo anterior, que nós falamos sobre a salvação, o que é e como acontece, pretendemos dar prosseguimento ao estudo desta série, intitulada A Ordem da Salvação. Aqui, a Ordem da Salvação. Como aprendido no encontro anterior, o estudo da doutrina da salvação faz parte da teologia sistemática, no capítulo conhecido como soteriologia. A teologia sistemática diz respeito à interpretação da Bíblia, considerando os temas nela abordados, cada assunto formando um sistema, o que facilita em muito o estudo. Por isso que o nome é sistemática. Então, por exemplo, nós temos a soteriologia, conhecida como a doutrina da salvação, temos a cristologia, a doutrina sobre Cristo, falando sobre o seu caráter, sua natureza. É bem interessante porque são vários os segmentos que a teologia aborda. Mas a teologia, como foi dito na introdução desta série, não é algo criado simplesmente pelos homens, uma invenção humana. A teologia deriva da Bíblia. Todo estudo teológico genuíno, verdadeiro, honesto, tem por base a Bíblia. E aí nós nos lembramos, dos 5 solas da Reforma Protestante, em que um dos solas é exatamente sola Scriptura, ou seja, somente a Bíblia é a base da nossa vida, é a base do estudo, é a base da nossa prática de fé. Então, isso é bem interessante também, porque as pessoas têm um certo preconceito, é uma palavra muito utilizada hoje, acerca da teologia. Mas na realidade toda pessoa, todo cristão, todo religioso, ele faz teologia no momento em que discute sobre as coisas espirituais. Então não devemos temer a teologia. Pelo contrário, nós devemos procurar na teologia, a teologia que realmente tenha propósitos na palavra do Senhor, não a teologia ficcional, uma teologia que busque distorcer a Bíblia, não, mas aquelas que honestamente buscam interpretar a palavra de Deus deve ser considerada. A conclusão anterior da nossa introdução, ela ensinou que a teologia reformada
especialmente a dogmática calvinista, porque há várias teologias, né? Isso aí as pessoas precisam, né, compreender, né? A dogmática calvinista, ela enfatiza a depravação total, corruptibilidade do homem, né? Depravação total do ser humano, onde a humanidade é incapaz de se voltar para Deus por conta própria, por vontade própria. Portanto, a graça de Deus, em sua iniciativa soberana, é vista como a causa da salvação, operando no coração humano para restaurar a capacidade de responder a Ele. Nós nos tornamos inimigos de Deus com o pecado, com a queda, e na reconciliação, por meio de Jesus, nós sabemos que essa graça do Senhor, a graça, faz com que nós possamos nos reconciliar com Ele. A teologia reformada assevera que a salvação é um presente de Deus, exclusivamente pela graça e não pelo resultado de obras humanas. A partir de agora, meus irmãos, vamos focar na existência dos 9 elementos da ordem da salvação, porque a nossa série é a ordem da salvação, ou como já vimos no primeiro episódio dessa série, a Ordo Salutis. E o nosso objetivo no estudo de hoje é focado na eleição. Aqui, temos aqui, ó, ordem da salvação. Esses 9 elementos que estão aqui, nós já apresentamos, né, previamente na introdução desta série. E aqui nós vamos focar no primeiro elemento, eleição / predestinação. Eleição, predestinação. Esse é o primeiro elemento da ordem da salvação. Os demais elementos da Ordo Salutis, os outros, né, os demais, serão objetos, cada um, de estudos que vamos fazer, né, estudos posteriores, se Deus quiser. Então aqui está a ordem, eu vou repetir para ficar mais fixado. Então nós temos aqui a eleição, a vocação eficaz, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Isso aí vai ser abordado em outros encontros, se Deus quiser. Também, meus irmãos, eu quero iniciar alertando a todos nós, né, que existem muitos temas da Bíblia que são complexos, profundos e demandam muito tempo de estudo, muita reflexão. Tentaremos ser o mais didático possível, com a convicção de que isso não é fácil, uma vez que a eleição é um desses assuntos que, ao estudarmos, nos impele a aprendermos outros temas interligados, o que acarreta alguma confusão em sua compreensão inicial. Para se ter uma ideia geral sobre complexidade, há temas bíblicos que são conhecidos como mistérios, em face de a lógica humana, a mente racional não conseguia alcançar a compreensão da revelação divina em sua inteireza, e às vezes sequer, né, parcialmente. A limitação da mente finita do homem em relação à mente infinita de Deus é uma realidade que não podemos desconhecer. Vejam os clássicos exemplos da doutrina da Trindade, um só Deus em 3 pessoas distintas,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e da doutrina da união hipostática de Cristo, que fala sobre a natureza divina e humana de Cristo ao mesmo tempo. Só para citar, nesses casos, o homem, por mais sábio que se julgue, não consegue explicar de forma satisfatória, plena, esses mistérios, ainda que creiam de maneira convicta como eu e sem duvidar nas doutrinas em face da compreensão textual da Bíblia, porque esses mistérios eles estão contidos na Bíblia, na palavra de Deus. A dificuldade é em nós podermos, com a nossa mente limitada, aprendermos isso e muitas vezes expor o que Deus revelou. É nesse sentido. A eleição, repita-se, é um desses temas de alta complexidade teológica, não vou dizer um mistério, mas e que em seu estudo mais aprofundado, estudo aprofundado da doutrina da eleição, envolve, como eu disse, outros assuntos também ensejadores de discussões acaloradas, como a predestinação, o livre-arbítrio, o pelagianismo, o semipelagianismo, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, o monergismo, o sinergismo, o lapsarianismo, compreendendo o supralapsarianismo, o infralapsarianismo, o calvinismo, o arminianismo, etc. Então são muitos temas interligados. Então, na medida do possível, no âmbito de uma sessão de estudo, vamos tentar aqui, quando oportuno, abordar cada questão, ainda que de forma brevíssima, ficando certo que o nosso objetivo não é elaborar um curso sobre cada elemento teológico em discussão, pelo menos por enquanto, aqui no âmbito dessa série. A gente sabe que cada elemento desses que eu falei aí, cada assunto desse, não é? Ele enseja, cada elemento, ou cada assunto enseja, né, um estudo vasto, possivelmente pelo menos uma aula duradoura. Mas o objetivo aqui é provocar o ânimo de estudá-los, honrando ao Senhor por isso. Então eu posso até dizer aqui para vocês, meus irmãos, que quem estuda a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, mas não só lê, pretende estudar, estuda, por exemplo, sobre a salvação, inevitavelmente vai cair nesses aspectos que eu trago aqui à baila. Pelo menos esses que eu citei aí. Não há como fugir deles, não há como fugir desse debate, porque esse debate é necessário para a compreensão mais completa da revelação da palavra de Deus. Vamos então ao que interessa e não perdermos tempo. Uma das razões pelas quais as pessoas, inclusive os crentes, não gostam de estudar sobre a eleição ou sobre qualquer outro assunto é porque não é de fácil compreensão. Mas vamos responder aqui a pergunta inicial: o que é eleição? Uma resposta breve, simples, objetiva: eleição é escolha. Escolha. No caso da salvação, podemos indagar quem é o agente que escolhe, ou seja, quem é quem escolhe e quem é que é o objeto, o escolhido. E a resposta é: quem escolhe é Deus. Ele é quem busca o homem. Vejamos aqui, só para ilustrar na palavra de Deus, trazer o conhecimento necessário
sobre essa posição. Como está escrito, Romanos 3, verso 10 e 11. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então isso aí já nos faz advertir que o homem não tem poder nenhum, nenhuma capacidade, nenhuma vontade, por menor que seja, de buscar ao Senhor. Pelo contrário, muitos negam a existência de Deus, muitos se exaltam em si próprios, muitos mais se rebeliam contra aquele que o fez, ou seja, que foi o autor da sua vida, aquele que lhe deu atributos para poder viver, como a respiração, né, o pulsar do coração, etc. Então, assim, quem é o autor é Deus, o autor da salvação. E quem é escolhido, ou quem são os escolhidos, são todos os que, pela soberana vontade de Deus, que ao emitir os seus decretos para atender os seus propósitos e a sua própria glória, ele escolheu para salvação. Então, os escolhidos são aqueles que Deus, pela vontade dele, pelo desiderato dele, escolheu para salvar. Continuemos na reflexão. Uma pergunta objetiva também. E quando ocorre essa eleição? Quer dizer, o momento. Bem, a Bíblia nos diz, não sou eu quem digo, não são os teólogos que dizem, não é a vontade humana que diz, mas a Bíblia, a própria palavra de Deus diz, antes da fundação do mundo, ou seja, a salvação ocorreu antes da fundação do mundo. Abra um parêntese aqui, irmãos, para dizer que devemos manter a sobriedade, a pacificidade na abordagem desses temas, ou de qualquer tema, mas principalmente desses, que demandam muitas vezes e demandaram durante séculos acaloradas discussões. Embora sabedores de que a verdade de Deus é uma só, é uma verdade absoluta, não sendo relativa, muitos de nós, por diversas vezes, por não conseguirmos discernir as coisas espirituais a contento e não alcançarmos, como pretendemos, os propósitos de Deus, terminamos extrapolando nos nossos debates e diálogos. Então, irmãos, que sejamos zelosos e clamamos ao Espírito Santo que contenha os nossos ímpetos, os nossos excessos, os nossos radicalismos, sem que com isso nos desviemos da verdade. O que importa mesmo é a honestidade em buscar retratar a palavra de Deus revelada. Bem, sobre a eleição, qual o ponto de partida? Onde tudo começou? No início do século XVII, o teólogo holandês Jacob Arminius, que nasceu, ou Jacob, né? Pode ser Arminius, ou no português Armínio, que nasceu, olhe bem a data, em 1560. Então pode anotar aí, ó. Jacob Armínio nasceu em 1560 e morreu em 1609, portanto, no início do século XVII. Ele deu nome ao movimento denominado arminianismo, com uma reação ao calvinismo na Holanda. Observemos
que João Calvino, nascido em 1509, isto é, vá anotando aí, 51 anos antes de Armínio, morreu em 1564. Portanto, apenas 4 anos depois do nascimento de Jacob Armínio, ocorrido em 1560, como eu disse. De modo que, isso aí que é importante, ó, eles não foram contemporâneos e sequer se conheceram. Ele tinha, quando ele morreu, Armínio tinha 4 anos de idade, não tinha como eles se conhecerem. Então, para começar, não houve debates entre eles. Não houve debates entre eles. Muitas pessoas pensam, né, equivocadamente, eu também já pensei, que eles discutiam ali na época sobre as questões que eram discutidas. Após a morte de Jacob Armínio, o movimento denominado arminianismo se notabilizou com a publicação de remonstrância. Remonstrância, que tinha os remonstrantes, os participantes desse movimento, em 1610. Armínio já havia morrido. Uma declaração teológica que expôs os pontos de discordância com o calvinismo. Aí o arminianismo, né, se notabilizou, né, com esses 5 pontos de discordância com o calvinismo. Na verdade, os remonstrantes eram seguidores de Jacob Armínio. Olha, ele era os seguidores, que já havia morrido, e se insurgia contra as ideias dos discípulos de João Calvino, que também já havia morrido há mais de 60 anos. Então era, vamos dizer assim, uma briga teológica entre seguidores de Armínio com os seguidores de Calvino. Então, o arminianismo, por meio dos remonstrantes, questionava a doutrina calvinista da predestinação e enfatizava a liberdade, enfatiza a liberdade humana e a capacidade de escolha na salvação. Então, esse é o ponto. Vamos lá. Os principais pontos do arminianismo clássico são, vou colocar aqui, irmãos, ó, eu fiz um pequeno quadro apresentando de um lado os 5 pontos dos arminianos e os 5 pontos do calvinismo aqui. Os 5 pontos que foram trazidos pelos remonstrantes são esses aqui, ó, focados aqui, certo? E aqui são os 5 pontos do calvinismo. Então vamos lá, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar e anotem, né? Isso tem em todo lugar, né? Convencionou-se, né, representar os 5 pontos do arminianismo pelo acrônimo FACTS, aqui em inglês, né? FACTS, ou seja, fatos. Então, você pega a primeira letra da inicial de cada doutrina defendida pelos arminianos, e aqui você vai ter, ó, o F, o A, o C, o P e o S. Isso aqui forma, né, essa simbologia aí, FACTS. Então, eu vou ler as doutrinas na ordem aqui. Livre pela graça.
para crer. No inglês era freed by grace to believe. Depois veio a expiação para todos. Atonement for all. Expiação para todos. Eleição condicional. Me dispense a leitura em inglês, está tudo aqui no quadro. A depravação parcial e a segurança em Cristo. Esses são os 5 pontos que os remonstrantes apresentaram para ir de encontro ao que vinha sendo vivenciado, né, teologicamente pela igreja. E aí eles vieram, de certa forma, tentar modificar o entendimento sobre as doutrinas salvíficas. Por isso que causaram, né, o movimento causou, né, os remonstrantes causaram essa indignação do outro lado. Então o que eles fizeram? Os teólogos da época, muitos deles, quiseram entender melhor e fazer um estudo aprofundado. E cerca de 150 teólogos, são poucos não, durante um ano, ou mais de um ano todo, eles estudaram o Facts e daí brotaram os 5 pontos calvinistas, então, ou do calvinismo. Então, muita gente pensa que o Facts nasceu depois do calvinismo. Não foi. O calvinismo, esses 5 pontos, nasceram depois da doutrina arminiana. Entende-se nesta corrente de pensamentos, né, dos arminianos, que o pecado afetou cada ser humano a ser salvo, de modo que há uma sinergia iniciada pelo Espírito Santo e completada pelo próprio homem, que poderia assim escolher ser salvo. Esse é um ponto. Ademais, a permanência da fé em Cristo, na fé em Cristo, está assegurada. Por isso que aqui está, ó, segurança em Cristo. Contudo, o homem perde a salvação pela queda da graça, se não continuar perseverando por conta própria. Aí eu falei em sinergia, que é isso aí. O homem contribui com Deus no processo da salvação. E aí, fazendo pequenas anotações sobre cada ponto desse, vamos verificar o seguinte. Por exemplo, né, a eleição condicional defendida pelos arminianos é que a eleição para a salvação é baseada na fé pré-existente de cada indivíduo. Deus salva aqueles que revelarão a sua fé. Então Deus, né, ele observa no futuro alguém que vai manifestar a sua fé. Então, quando há aquela manifestação, Deus vê, né, tem uma presciência, e aí ele coloca aquele no lugar da salvação. A expiação ilimitada é que a expiação, ou seja, a propiciação feita por Cristo, né, para se defender da ira, né, da ira vindoura, da ira implacável, né, essa expiação, ele vai dizer que a morte de Cristo foi suficiente para a salvação de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, sem exceção, mas apenas eficaz para aqueles que creem. Se chama aí de expiação ilimitada. A graça preveniente, Deus oferece a todos a graça que capacita a resposta à salvação, mas essa graça pode ser resistida. É por isso que aqui
livre pela graça para crer. Essa graça pode ser resistida, a pessoa tem a liberdade de crer ou não. Por exemplo, se Deus quer dar a salvação, mas a pessoa não aceita, ela pode resistir. Por isso que se chama graça resistível. A liberdade humana, que os seres humanos têm livre arbítrio, podem, olha aí, escolher, aceitar ou rejeitar a oferta da salvação. Também há uma possibilidade de apostasia. Os crentes podem, segundo o entendimento, em última instância, cair da graça e perder a salvação. Então, resumindo tudo aí nesse primeiro estudo, nós podemos ver o fatos dos arminianos, com base nesses 5 pontos, seriam, numa linguagem mais objetiva, depravação parcial, a eleição, ou seja, se é parcial, os homens teriam condição de buscar a Deus em algum momento, né, pela fé que mesmo assim teria de ser movimentada pela graça, tá, que o próprio Jacob Armínio, na sua doutrina, assim defendia. A eleição condicional depende, né, dessa fé, a presciência depende dessa fé manifestada no futuro pelo homem, a expiação ilimitada, a graça resistível e a perseverança, ou perseverança dos santos. Bem, enquanto os arminianos resumem suas principais ideias no acrônimo FACTS, aqui, os calvinistas fazem o mesmo com a palavra tulip, que significa tulipa, que também é o acrônimo aqui, ó, formado pelas primeiras letras, né, de cada doutrina em inglês, né? Aqui, ó, T, U, L, I e P. Então vamos ver lá. Para melhor compreender a eleição, aí vai a doutrina reformada da graça, consistente, segundo o estudo daqueles 150 teólogos que formavam o Sínodo de Dort. Todo mundo que estuda salvação tem que passar por aqui, por esse caminho. O Sínodo de Dort, que foi uma reunião que aconteceu em 1618 a 1619, veja bem que foi um encontro muito concentrado, né, que durou muito tempo, por causa dos remonstrantes lá, como nós vimos que em 1609 lançaram, né, o manifesto, né, a remonstrância. E em 5 pontos isso aí, representados pela sigla TULIP, o acrônimo que resume a teologia calvinista sobre a salvação, e veio rechaçar o FACTS dos remonstrantes. Então aqui nós vamos ler, né, na teologia calvinista, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. No estudo anterior, na introdução, nós vimos ainda que de uma forma sumária cada um desses pontos, esses agora. Vamos relembrar mesmo assim. A depravação total, ela reflete a natureza humana corrompida pelo pecado, desde a queda, o que tornou o homem incapaz de buscar a Deus. Então ela difere da depravação parcial. A depravação parcial, na realidade, ela pode ser denominada também como o livre-arbítrio. Nós vamos ver mais na frente. Que o homem teria participação, né, pela sua própria vontade no processo da salvação.
Mas voltando aqui para a tulip, a depravação total, primeiro ponto. Segundo ponto, a eleição incondicional, diferentemente dos arminianos, aqui ela é incondicional, reflete a soberania de Deus. Quando Deus, antes da fundação do mundo, ele elegeu alguns para a salvação, ou seja, soberana vontade de Deus. Ele não condicionou, por isso que ela é incondicional, que alguma coisa, alguma obra, algum manifesto fora a vontade dele, né, fosse considerado, fosse levado em conta. Terceiro ponto, expiação limitada. Ensina que a morte na cruz, a morte de Cristo na cruz, destinou-se, olha bem, a salvar aqueles que foram eleitos por Deus, diferentemente do pensamento arminiano, que diz que ele morreu por todos. Mas aqui os calvinistas entendem que salvou aqueles que foram eleitos, que tiveram seus pecados perdoados e por manifestarem arrependimento. Quarto ponto, graça irresistível. Constitui o que se chama chamado eficaz e irresistível para os eleitos, levando-os ao arrependimento, à fé e à salvação. Aqui no caso a graça é irresistível. Quando Deus quer salvar, depois que a pessoa ouve o evangelho é pregado, então a pessoa é regenerada e assim nela provoca-se o arrependimento e aí fé e aí vem a salvação. A conversão passa a ser salvo, filho de Deus. Essa é a graça irresistível. E por fim a perseverança dos santos. Aqueles que foram eleitos e regenerados por Deus, esses perseverarão na fé até o fim e jamais serão perdidos. Nesse ponto aqui da perseverança dos santos, só para concluir essa parte dos 5 pontos do Facts, 5 pontos da tulip, a diferença aqui entre as duas correntes de pensamentos é que aqui quem recebeu a salvação não vai perder a salvação. Enquanto que lá no outro pensamento dos arminianos, a pessoa pode perder a salvação, pode voltar à salvação, pode perder a salvação. É o que se depreende pelos estudos. Então, ainda nessa parte em que nós estamos citando alguns aspectos que se interligam com a doutrina da eleição propriamente dita, a gente pode, só para acrescentar, né, o calvinismo e o arminianismo. No calvinismo, como vimos, a eleição é incondicional, ou seja, Deus escolhe soberanamente quem está salvo, quem será salvo, independentemente da vontade ou de mérito humano. O homem não participa. No arminianismo, a eleição é condicional, estou fazendo uma repetição, né? Baseada na presciência de Deus sobre aqueles que exercerão a fé em Cristo, como se Deus estivesse dependendo, né, de uma vontade humana que será manifestada. Ou seja, Deus prevê quem irá crer e com base nessa previsão, Ele os elege para a salvação. Resumindo, meus irmãos, a principal diferença reside na causa da eleição. No calvinismo, a causa é a vontade soberana de Deus, enquanto no arminianismo, a causa é a presciência de Deus sobre a fé que a pessoa exercerá. Além das denominadas doutrinas da graça, para entender sobre a eleição, faz-se necessário conhecer sobre alguns aspectos, outros aspectos que citamos na introdução deste estudo. Então aí vamos voltar ao livre-arbítrio, ou melhor, vamos falar sobre o livre-arbítrio. Veja que o livre-arbítrio tem a ver com a questão da depravação, se total, se parcial. Bem,
Então, antes de conceituarmos o livre-arbítrio, né, faz-se necessário tecer comentários sobre então, dois aspectos aqui que eu vou passar também, porque eu sei que vocês vão encontrar, né, no caminho do estudo, todos nós encontramos, não temos como nos desviar, o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Por volta do século, aí olha, volta lá para o século IV e V, século IV e V. O monge britânico Pelágio tornou-se conhecido pelas suas ideias, consideradas heréticas pela Igreja, acerca da doutrina da salvação. Ele defendia que a humanidade, olha, preste bem atenção nisso aqui, vamos falar, Pelágio, a humanidade não fora afetada pelo pecado de Adão, não estando completamente corrompida, de modo que cada pessoa tinha o livre-arbítrio, ou seja, capacidade e liberdade plena de escolher o bem e atingir a salvação por meio de suas próprias ações, por meio dos seus próprios méritos, sem a necessidade da graça divina. Assim pensava Pelágio. Esse debate, que ocorreu por várias décadas, sobre a doutrina da salvação, aconteceu em Roma e no norte da África, tendo em vista o pecado original, o livre-arbítrio e a graça divina. Esse era um grande debate. Pelágio e seus seguidores enfrentavam a igreja liderada então por Agostinho de Hipona. Agostinho, o principal crítico de Pelágio, diferentemente deste, sustentava a presença da graça divina na salvação, argumentando que a humanidade estava corrompida pelo pecado original, sendo necessária então a ação de Deus para o homem alcançar a salvação. Ao fim de inúmeros e acalorados debates, Pelágio e seus seguidores sofreram várias condenações e excomunhões, como por exemplo se verifica no Concílio de Cartago em 418 depois de Cristo e o Concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Então não se espantem, meus irmãos, porque existem tantos debates hoje ferrenhos, reídos entre os cristãos, entre pessoas, né, que tentam entender a questão da salvação, do livre-arbítrio. Veja aí, no século lá 4 e 5 já havia esses debates, já havia essas discussões. As doutrinas teológicas cristãs, conhecidas como pelagianismo e semi-pelagianismo, tratam então da relação da graça de Deus e o livre-arbítrio, né, humano na salvação. Como visto, o pelagianismo entende que o ser humano não é afetado pelo pecado original, de modo que o homem possui livre-arbítrio para escolher o bem e o mal, sem a necessidade da graça divina para a salvação, ou seja, sem necessidade de Deus. O homem por si só, da sua própria vontade, teria, né, esse livre poder de escolher pela sua própria vontade, né, o livre-arbítrio. O pelagianismo foi considerado heresia e rejeitado por diversos concílios e autoridades eclesiásticas. A doutrina colocava a justiça humana como alcançável por meio de esforços próprios, sem depender da graça divina. Aí, né, passamos algumas considerações sobre o pelagianismo. Por sua vez, o semi-pelagianismo, ou seja, o semi é algo que não é completo, né? Embora reconheça a necessidade da graça divina, reconhece que existe a necessidade da graça divina, ele sustenta que o ser humano pode dar o primeiro passo em direção a Deus através da sua própria vontade, antes mesmo da intervenção divina. Isso porque o pecado
original teria afetado a natureza humana, que se tornou fraca e propensa ao mal, mas não afastou a capacidade total do homem de por si só buscar a Deus, tomando a iniciativa. Em outras palavras, o ser humano pode cooperar com a graça divina, provocando a sua própria salvação. O semipelagianismo difere do pelagianismo, diferente, né, do pelagianismo, não foi totalmente condenado pela Igreja, uma vez que algumas das suas ideias acabaram sendo aceitas em certas regiões e em certos períodos. Assim, concluindo essa parte, o pelagianismo nega o pecado original e a necessidade da graça, enfatizando de modo absoluto o livre-arbítrio, e o semipelagianismo reconhece, embora entenda que o homem pode colaborar com Deus, buscando um equilíbrio entre a graça divina e a ação humana. Em resumo, o pelagianismo e o semipelagianismo representam diferentes tentativas de explicar a relação entre a graça de Deus e o livre-arbítrio humano na salvação. Enquanto o pelagianismo negligencia a graça divina, o semipelagianismo busca uma forma de conciliar a ação de Deus com a iniciativa humana na busca pela salvação. A doutrina reformada, calvinista, não adotou o pelagianismo nem o semipelagianismo. Trouxemos o assunto à baila para que as pessoas tenham, quem não tiver ainda, o conhecimento acerca dele. Entendo, irmãos, que o livre-arbítrio não é a vontade humana como normalmente muitos pensam. O homem possuía o livre-arbítrio no Éden, porque ele era puro, ele não tinha natureza pecadora, ou seja, ele não possuía o pendor, a inclinação para escolher o mal, embora pudesse escolhê-lo, como de fato escolheu. Apesar, inclusive, né, da advertência de Deus, que disse que haveria condenação por morte. Todavia, depois da queda, a vontade do homem passou a ser maculada. Estou falando aqui que ele possuía o livre-arbítrio, porque ele era puro, mas quando houve a queda, né, essa natureza passou a ser maculada. De modo que o homem natural deixou de entender as coisas santas, de discerni-las. Afinal, ele passou a ser inimigo de Deus. Alguns chamam a vontade humana, que é diferente do livre-arbítrio, pois esse não mais existe, de livre agência. O certo é que não existe liberdade sem limites. O homem exerce a sua vontade dentro do limite traçado por Deus e tem responsabilidade sobre ela. Aí onde paira a responsabilidade humana, porque Deus, o Criador, a si mesmo, ele estabeleceu. O livre-arbítrio, enfim, é o poder do homem escolher entre o bem e o mal, e a natureza pecadora o inclina inevitavelmente, né, sempre para o mal, sendo que o livre-arbítrio está no contexto da salvação e não para qualquer manifestação humana decorrente da sua vontade ou livre agência. E aqui nós entramos em mais um capítulo, né, sobre o assunto que nos interessa nesse estudo da doutrina da eleição. É acerca da soberania de Deus, o lapsarianismo, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. A soberania de Deus, que é o pilar, né, da doutrina reformada, que representa a vontade de Deus,
antes da fundação do mundo em relação à escolha dos salvos, não foi um movimento arbitrário de Deus, mas um decreto feito em amor para a sua glória. Cabe aqui agora a reflexão sobre o lapsarianismo, que no contexto da teologia calvinista refere-se à ordem lógica dos decretos de Deus. A ordem lógica não é a ordem cronológica. O termo lapsariano está relacionado à palavra portuguesa lapse, significando que a queda da humanidade no pecado foi um lapso, um cair do estado original de inocência, quando o homem perdeu seu estado de pureza para cair exatamente nesse transformar sua natureza em uma natureza pecadora. As duas principais visões dentro do lapsarianismo são o supralapsarianismo e o infralapsarianismo, que divergem aqui na ordem, divergem sob a ordem que Deus decretou a criação, a queda e a eleição. Então vamos ver aqui. Acredita-se que a ordem lógica do decreto de Deus houve a eleição, depois houve a reprovação, depois é que houve a criação, a queda e a redenção. Deus, antes de criar o homem, ele já teria escolhido alguns para a salvação e outros para, em consequência, para a perdição. A queda do homem seria um meio para a realização do plano divino da eleição e da reprovação. Já o infralapsarianismo, que é abaixo, depois da queda. O supra é supra depois antes da queda, ou seja, antes da fundação, como está na Bíblia, o homem foi salvo por Deus. E aqui na visão infra, depois da queda é que a salvação foi se manifestar. Acredita que a ordem lógica dos decretos no infralapsarianismo é primeiro a criação, depois a queda, e aí sim, aí veio a eleição e a reprovação, e por fim a redenção, o processo de redenção. Deus, após criar o homem, Deus permitiu que ele caísse em pecado. A eleição e a reprovação seriam decisões tomadas por Deus após a queda, considerando o homem como ser caído, aplicando assim a graça e a misericórdia. Em resumo, a principal diferença entre as duas correntes está na ordem dos decretos de Deus. Para o supralapsarianismo, repetimos agora, a eleição e a reprovação vêm antes da queda. Para o infralapsarianismo, a eleição e a reprovação vêm depois da queda. Então, num resumo, se fosse feito um quadro aqui, poderíamos colocar a seguinte tabela. O supra. Então, 1, a eleição de alguns. 2, a criação. 3, a permissão da queda. E 4, providência da salvação. E o 5º é o chamado do eleito para a salvação. No infra, seria 1, a criação. O 2, a permissão da queda. O 3, eleição de alguns, ignorando-se o resto. O 4, providenciar a salvação para os eleitos, E o 5º, chamado de eleição dos eleitos à salvação. Mais um tópico sobre assunto que interessa a doutrina da eleição, a graça. A graça é muito importante aqui também. A eleição não é por mérito, é somente pela graça. É um decreto de Deus. Deus na eleição, ele não somente escolhe, como ele também provê os meios para a salvação. E podemos constatar isso
pela morte de Jesus e a sua ressurreição, a justificação por ele operada, a santificação pelo Espírito, bem como a palavra revelada que nos transforma e nos corrige. A eleição objetiva, a glória e o louvor de Deus, conforme Efésios 1:6 e 1:12, bem como Carta aos Romanos 11:36. Então a graça é fundamental. A graça está em todos os pontos aqui, pode-se dizer, na hora da salvação. Ela impera por todos os pontos, sempre é graça. Aqui é atraído para nós agora o estudo do monergismo e do sinergismo. Nós já falamos isso na aula introdutória, falamos também hoje brevemente, mas vamos aqui destacar para quando você ouvir falar sobre monergismo e sinergismo em relação à doutrina da salvação, nós entendemos que essa forma de enxergar a salvação exclusivamente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, é o modo que se denomina monergismo, por isso que é mono, um só, ou seja, só pela graça, por meio da fé. O monergismo é uma visão distinta do sinergismo, ambas as visões tratando de como a salvação ocorre. Na corrente monergista, como nós vimos, a salvação é obra exclusiva de Deus, sem qualquer participação ou colaboração humana. Na corrente sinergista, a salvação é resultado da cooperação entre a graça de Deus e a resposta livre do ser humano. Aqui nós vimos a questão da graça resistível. Enfim, chegamos à doutrina da eleição. A doutrina da eleição, meus irmãos, a gloriosa doutrina da eleição não foi Calvino quem inventou, também não foi Armínio quem inventou, na verdade, ninguém inventou. Ela é bíblica e pode ser considerada a mãe de todas as demais doutrinas, a doutrina da expiação, porque sem ela não existiria a doutrina da expiação, a doutrina da justificação, da santificação, etc. Essa eleição, ela aconteceu na eternidade, como vimos, antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo da criação do homem. O chamado, ou vocação, por sua vez, é o passo seguinte na ordem. Aqui, ó, a eleição aconteceu antes da criação do mundo. Aí vem o chamado, que é a vocação. Ele é o passo seguinte na ordem. E acontece, isso aqui acontece na realidade humana. Veja que a eleição aconteceu numa realidade sobrenatural, não existiam ainda os humanos. A partir daqui, a vocação, ou seja, o chamado, acontece na realidade humana. Isso aqui explica porque algumas correntes doutrinárias não incluem a eleição, na Ordo Salutis. Então você vai ver, não é coisa rara você encontrar quando a apresentação da ordem da salvação sem a doutrina da eleição. Não que ela não exista ou que as pessoas não defendam a sua existência, mas porque ela aconteceu num plano sobrenatural, não num plano em que interessava diretamente, ou seja, que refletiria diretamente em cada uma pessoa salva, que é o caso que começa aqui na vocação, que é o chamado, que é a pregação do Evangelho, que já é na própria existência. Vamos a uma definição aqui da eleição. A eleição dentro da ordem da salvação, a Ordo Salutis, é a escolha eterna e soberana vontade de Deus, antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação, daqueles que serão salvos, e não em nenhum mérito. Essa escolha não está observando nenhum mérito ou condição prévia das pessoas. Um ato que precede e torna possível a resposta humana à graça salvadora, sendo o primeiro ato na sequência de eventos
pelos quais Deus aplica a salvação, aqui ó, aplica a salvação aos que ele quis escolher, aos crentes agora, né? Deus escolheu pessoas para a salvação, um ato que precede e torna possível a resposta humana à graça salvadora. A Bíblia nos ensina em muitos versículos que Deus é soberano, que Ele determinou tudo, que Ele predestinou, que Ele escolheu os que seriam salvos, que Ele escolheu os que não vão ser salvos, ou que não seriam salvos, não vão ser salvos e não são salvos por causa da natureza pecadora. Dito tudo isto, vamos ao mais importante, conhecer na Bíblia a razão dessas doutrinas. Então agora, irmãos, permitam-me, com muita paciência, nós vamos ler muitos versículos, os versículos básicos, principais, que tratam exatamente da eleição. O que demonstra, por obviedade, que teologia não é feita em invenção humana, em criatividade humana. Então vamos lá começar. Eu vou ler, me permita ler, Senhor, e agradeço ao Senhor por isso. E depois os irmãos vão refletir, vão estudar também sobre cada verso, né, da Bíblia que diz respeito à predestinação e salvação. Vamos começar com Efésios 1:3-6. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou, traçou, né, o que seria, né, o nosso destino para ele, nos predestinou, para sermos adotados como seus filhos. Olha aqui, a adoção que vai aparecer lá na frente, para sermos já adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus, por Jesus. Agora, segundo a carta aos Tessalonicenses 2:12-13, diz assim: a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então vem um capítulo que vem aí continuando, que são os chamados para a salvação. Aqui são os condenados porque não creram. Aqui os chamados para a salvação. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, olha, nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação, processo de santificação, olha aqui. Romanos 8:29-30. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, que ele amou lá, antes de nós sermos formatados, de antemão ele conheceu, ele também já predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, os que ele escolheu, a esses também chamou. Vocação, chamou. A esses também justificou. Foi justificado, absolvido, né, de qualquer pecado. E aos que justificou,
ele também glorificou. Olha que coisa maravilhosa. Vejamos João 15, 16 e 17. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. O primeiro fruto é esse aqui, ó. Então, da regeneração, da comunhão com Cristo. E também, segundo Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito. Ali fomos já designados para que o Espírito Santo produza em nós o caráter de Cristo. Diz assim, Gálatas 22, 23. Mas o fruto do Espírito é este: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Veja que o escolhido não é pela vontade humana de ser escolhido. É porque muitos são chamados, mas só aqueles que foram aqueles que Deus quis escolher foram escolhidos. O Evangelho de João 6, 37 e 40. Veja que importante essa menção aqui no Evangelho de João. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, se é salvo sempre. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Se Ele escolheu e deu, é maior que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Romanos 8, 27 e 28. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, escolhidos, segundo o seu propósito, para o louvor da sua glória. João 17, 1, 2. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Olha que coisa maravilhosa. João 17, 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja que há sempre uma escolha. Há sempre um propósito de Deus sendo cumprido, né? Deus sempre determinando o que Ele quer. Romanos 8, 31, 33.
Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Atenção para esse verso 8:33, Romanos 8:33. Quem intentará acusação, ou seja, não poderá haver condenação, contra os eleitos de Deus, os escolhidos por Deus, é Deus quem os justifica. Romanos 9, 10, 13. Muito interessante essa passagem aqui, irmãos, preste atenção. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca. Ela está falando aqui de Sara, né? Ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, olha lá, eles não eram sequer nascidos, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Veja que coisa, Isaac e Jacó, olha, Esaú e Jacó, veja bem, uma coisa interessante. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Isso aqui, considerando aqui a questão da eleição, vimos que eles não eram nem nascidos. Não tinha como Deus esperar que eles se manifestassem quando tivessem maiores. Ele já tinha dito que o mais velho será servo do mais moço. Romanos 11:8. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou seja, amou. Ou você não sabe o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, um povo salvo, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Romanos 11, 25, 36. A bondade de Deus para com todos, porque não quer, irmãos, que você ignore este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado na plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista do que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, aí nesse final a gente já pode entender também que Deus faz o que Ele quer fazer. Não cabe ao homem investigar e redarguir Deus sobre a vontade soberana dele. Gálatas 3:29 diz: se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, também herdeiros, segundo a promessa. Efésios 1:3-14. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu já citei essa passagem, inclusive. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não tem nada do homem participar aqui. É a riqueza da graça de Deus, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Olha aqui, ó, depois que ouviram a palavra da verdade, aqui, ó, vocação. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos concluindo, irmãos. Filipenses 2, 12 e 13, o desenvolvimento da salvação. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação. Estamos falando de salvação. Com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Deus faz tudo, né? Deus é que define. Isso aí não há dúvida. Colossenses 3, 12, 14. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. 1 Tessalonicenses 1, 2, 5. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder,
no Espírito Santo, em plena convicção, e vocês sabem muito bem qual o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E aqui 2 Timóteo 1,9 diz assim, ó, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa. 2 Timóteo 2,10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E Tiago, finalmente, para concluir as citações, nós temos aqui ainda mais um outro. Tiago 2,5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que te amam? Deus escolheu. Efésios 2:8, 10. Porque pela graça vocês são salvos, mais uma vez, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as obras que são praticadas pelos crentes, pelos salvos, pelos remidos, pelos convertidos, elas decorrem da salvação, né, que veio pela fé, pela graça de Deus por crer em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 26, 31. A vocação dos santos. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, mas a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E Êxodo 33, 19. Estou terminando, sim. Eu tinha me equivocado ali, mas estou terminando. Êxodo 33, 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Romanos 9, 15 e 16. Aí, citando exatamente essa passagem agora, que eu falei, diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Finalmente, 1 Pedro 1,2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bem, irmão, a doutrina reformada calvinista interpreta a presciência de Deus em 1 Pedro 1,2 não apenas como um conhecimento antecipado do futuro, aliás, Deus sabe todas as coisas, mas como um conhecimento ativo e determinante. Deus, em seu eterno conselho,
não apenas previu quem creria, mas também determinou aqueles que seriam salvos, tornando-se objetos da sua graça e amor. A presciência de Deus está intrinsecamente ligada ao seu plano eterno de redenção, como expresso em Efésios 1, 4, 5. A escolha dos crentes é um ato que ocorreu antes da fundação do mundo, baseado no propósito da vontade de Deus, simples assim. A visão reformada, calvinista, difere da interpretação comum, que vê a presciência como um conhecimento prévio de ações futuras, sem a implicação de um plano ativo e determinante. Então vamos à conclusão. Conclusão. Podemos concluir, diante de tudo que foi revelado na palavra de Deus, que a eleição é um decreto eterno de Deus, pelo qual, em sua livre e imutável vontade, ele escolheu alguns indivíduos para a vida eterna, constituindo-se assim um ato soberano de Deus, baseado em seu propósito e não em nenhum mérito ou ação futura dos eleitos. Deus é o autor, Deus é o executor de todo o plano da salvação, desde a eleição até a glorificação. Muitos não entendem a eleição, predestinação, mas como analisado, ela é bíblica e não significa presciência. Isto é, não significa que Deus anteviu os que manifestariam a sua fé. É resultado, sim, do atuar da graça de Deus. Deus age primeiro, escolhe aqueles que quer salvar, que se manifestarão em fé após ouvir o seu chamado, aqui a vocação através do Evangelho, e então os eleitos serão regenerados, convertidos pelo arrependimento e fé, justificados, adotados, santificados e glorificados. E tudo isso compreende o processo de aplicação da salvação nos crentes. Glória a Deus, Senhor. Então, o último tópico é a aplicação do que nós falamos. Aqui já vai com quase 1h30. Nós precisávamos ler, todos esses versos, não apenas citá-los, porque sempre é bom, nós estarmos diante da palavra de Deus, refletindo, colocando, mas vamos para a aplicação. É interessante, pensem bem, meus irmãos, é interessante que as pessoas aceitam o fato de terem nascido pela vontade de Deus. E que a sua morte, ou seja, a nossa morte, também, assim como a vida, o nascimento, é obra de Deus. Ainda que em sua lógica humana, as pessoas aceitem o nascimento e rejeitem a morte. O que não impede a pessoa de morrer, lógico. Ela pode até não querer morrer, mas ela morre. Porém, é interessante que as pessoas, muitas, não compreendem ou não querem compreender que a salvação eterna de alguns também, como o nascimento, a vida e a morte, é escolha de Deus. Em outras palavras, Deus escolheu alguns para nascer, como eu, por exemplo, como você que está me ouvindo. Mas Deus também escolheu todos para morrer nesta vida. Estou incluído e todos estão incluídos. Não há um que vai escapar, porque a natureza do pecado leva à morte. E Deus também escolheu alguns para viver eternamente em sua glória. Então vou repetir. Deus escolheu alguns para nascer, Deus escolheu todos para morrer, e Deus escolheu alguns para viver eternamente em sua glória. Exorta a todos para que reconheçam, com base somente na própria palavra revelada, a Bíblia, a soberania de Deus em salvar e condenar os que Ele quer. Se alguém ainda duvida do amor de Deus pelo fato
de Ele ter os seus propósitos para a sua própria glória, não aceitando essas pessoas que Ele escolhe alguns para a salvação, então eu exorto a todos que se arrependam agora dos seus pecados, confesse agora Jesus como único Senhor e Salvador. Em assim sendo, nesse propósito genuíno, havendo conversão e, por consequência, justificação, adoção, santificação e glorificação, você, meu irmão, pode se considerar um eleito antes da fundação do mundo, ou seja, um salvo. Caso contrário, você não foi eleito. Simples assim. E assim, meus irmãos, encerramos neste primeiro estudo sobre a eleição o primeiro elemento da ordem da salvação. Evidentemente que não tivemos tempo para analisar de forma expositiva os versículos citados, que só a leitura dele gastamos muito tempo, né? Que são inúmeros, né? Como podemos constatar. Mas o tempo é de Deus. E aqui ficaram algumas sementes, creio eu, para podermos, todos nós, nos dedicar mais e mais ao conhecimento da sua santa palavra. Até breve, se Deus quiser, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém. Oremos, irmãos. Agradeço, Pai, por nos ter colocado diante de Ti mais uma vez, para que o homem, mais uma vez, compreenda o quanto ele é, né, o homem, como nós somos pequenos, que não há sabedoria em nós, que não há nada em nós que possamos glorificar. Mas em Ti, Senhor, que exaltamos, em Ti, Senhor, que glorificamos, está exatamente o cerne de tudo, o núcleo, o significado da nossa vida, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, pelos Teus propósitos. Nós devemos ter, Senhor, nós assim compreendemos a nossa orientação, que é dada pelo Teu Espírito, é nos submetermos à Tua vontade, Senhor. E assim nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.